A gente vai falar sobre como a agitação e o estresse do dia a dia podem afetar negativamente a nossa vida. E como é que a gente pode lidar com um turbilhão de coisas que aparecem no nosso dia a dia de maneira mais leve e mais fácil. E para isso, a gente vai conversar com Paul Carduz, que é psicanalista, psicólogo, mestre em comunicação e em semiótica, é professor da pós-graduação da PUC no curso de Clínica da Cultura, Semiótica Psicanalítica. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com ele. Paul, por favor, muito obrigada por ter vindo. Prazer. É uma honra recebê-lo. Vamos sentar ali para a gente bater um papo? E sabe que tem telespectador que acompanha o programa todos os dias, então eu vou até fazer já a ligação que vocês conhecem o filho do Paul, que também é o Paul, né? Que de vez em quando vem dar dicas de maquiagem aqui, que é o Paul Assunção. Parabéns pelo filho, que ele é realmente muito querido, muito especial. Obrigado. Bom, o assunto de hoje é o estresse. E a gente, na verdade, sabe que não é bom, mas como é que a gente lida com isso que acontece sem a gente convidar e que atrapalha a nossa vida? Bem, primeiramente, eu acho importante eu delinear que eu vou falar enquanto psicanalista. E de acordo com a experiência do meu consultório e do consultório de muitos outros psicanalistas que faço parte de uma associação internacional. Então, desse ponto de vista, o que nós nos preocupamos é de como que a pessoa pode entrar num turbilhão de tarefas e de afazeres para não pensar em outras coisas que estão realmente pegando na personalidade dele. Ou seja, muitas vezes as pessoas se apegam a um inúmero atividade mesmo, para fugir de alguma coisa que deveria ser resolvida. Exatamente, algum conflito interno que não foi resolvido devidamente e daí ele preenche todo o tempo dele e com isso ele acaba tendo um exagero, né, de tarefas que pode sim, né, provocar mais mal-estar e mais sofrimento. Então, na verdade, é como se fosse uma bola de neve. Isso. Porque a partir do momento, pelo menos eu entendo assim, que a gente tem um problema que está mal resolvido, a gente já está, de alguma forma, em desequilíbrio. Aí a gente, para não pensar nesse problema, a gente enche a nossa vida de tarefas. Aí esse desequilíbrio aumenta, né? Exatamente. Então, nesse sentido, nós estamos pensando na pessoa que escolhe, né? Então, ele tem uma escolha, uma decisão de tentar se defender dos seus conflitos internos através de atividades externas. Mas, na vida, não somos só nós que escolhemos. Nós também somos escolhidos. Nós nascemos numa determinada época, que essa época se configura de uma determinada maneira, que não é a mesma época dos nossos pais, dos nossos avós. Então, portanto, nós temos que nos haver com as exigências dessa época, das demandas que essa época faz para nós e que nós temos, de alguma maneira, de, entre aspas, nos adaptarmos. Então, nós temos um duplo vetor. Um vetor num sentido e outro vetor no sentido oposto. Quais são as coisas que nós escolhemos, e daí uma sobrecarga que é uma escolha pessoal e geralmente inconsciente, e quais são as escolhas que o mundo, né, faz e que nós temos que responder minimamente a essas escolhas para nos adaptarmos a esse mundo que vivemos e podemos ter uma certa relação satisfatória com a vida. Ou seja, viver só dos nossos desejos, isso não é muito razoável pensar nisso. Mas também viver o tempo todo só realizando o desejo e as demandas do outro também é algo que pode, né, fazer muito mal para o sujeito. Agora, você falou que muitas vezes a gente escolhe, por exemplo, ocupar o nosso dia para se desviar de um problema que precisa ser resolvido. Mas o que eu percebo é que nem sempre a gente tem consciência dessa escolha. Existe algum mecanismo para a gente prestar atenção e ter mais consciência daquilo que a gente está fazendo com a nossa vida e com a nossa própria saúde? Então, existem sinais, né,
E nós, quando a gente fala de estresse, por exemplo, é lógico que o estresse é um conceito que ele vem da química, da física, depois foi importado para a medicina, para a psicologia, bem, enfim. Mas é uma síndrome de adaptação. Então, e existem respostas do inconsciente frente a exageros, frente a essas adaptações que nós precisamos fazer no dia a dia. Então, as respostas podem ser irritação, insônia, intolerância, né? Diversas respostas. E como psicanalista, na experiência que você tem, quando a gente tem esses sintomas, porque na verdade são sintomas, e a gente não presta atenção e continua tocando a vida, isso uma hora pode explodir? Sim, sem dúvida. Em forma de uma doença mais séria? Sim, é sem isso dúvida. que acontece? Sem dúvida, né? Então, esses sintomas, como você está chamando, que a gente pode chamar de sintomas mesmo, muito bem empregado, ele é uma resposta. É uma resposta do nosso inconsciente para nós mesmos lermos isso como algo que não está andando bem. E para procurarmos as razões desse sintoma. Do que não está andando bem, que esse sintoma é o reflexo disso, ou até nem só um reflexo, mas é uma demanda para que você mesmo passe a refletir sobre a sua vida e reorganizar a sua vida. Então, esses sintomas podem ser tanto puramente psicológicos, como podem ser mistos, psicológico e orgânico, como pode ser também orgânico, muitas vezes, né? Às vezes a gente vê que as pessoas têm taquicardia, enxaqueca, né? Tem gente que tem urticária. Exatamente. A pressa pode ser um sintoma de estresse? Uma pessoa que vive apressado? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A gente foi até as ruas e uma coisa que foi engraçada é que todo mundo que passava pelo Rodrigo, que é o nosso produtor, aliás, ele até fez... Vocês vão conhecer o Rodrigo hoje, todo mundo manda um beijo pro Rodrigo aqui. Ele fez umas perguntas para quem estava na rua e todo mundo muito apressado. Vamos assistir juntos, assim você já vê quem é que atende nosso telefone também, que é o Rodrigo Benvenuti, muito querido. Pode soltar. Estamos nas ruas de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo. E não só aqui, mas nas outras grandes cidades, parece que as pessoas estão sempre estressadas ou com pressa para resolver alguma coisa. Uma pesquisa americana divulgou que o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. Por isso hoje viemos às ruas para ver como as pessoas lidam com o estresse e com a pressa do dia a dia. Oi, licença, você poderia dar uma palavrinha com a gente? Não, tô com pressa, né? Oi, moça, licença, você pode dar uma palavrinha com a gente? Eu tô muito atrasada. Oi, com licença, boa tarde. Você pode dar uma palavrinha com a gente rapidinho? Eu tô com pressa, não é? Eu sou muito estressada. Quando tudo que pega me estressa. Todo o serviço me estressa, o trânsito me estressa, tudo me estressa. Mas o que acontece? A gente tenta remunerar, né? Que acaba com a nossa saúde. Mas é uma coisa que eu acabo até chorando de raiva. A leitura é uma forma de você espantar o estresse do dia a dia? Com certeza. Você esquece um pouco das coisas e entra na história e acaba relaxando, ficando calma. Muito bom, né? Parabéns, Rodrigo. Muito gostoso vê-lo, assim, com coragem na frente das câmeras. Primeira vez que o Rodrigo aparece na frente das câmeras, está fazendo jornalismo. E eu aqui, como mãezona dessa equipe, apoio mesmo, incentivo. É só a primeira de muitas e cada vez você vai ficar melhor, viu? Recado bem caprichado, direcionado para o Rodrigo. Mas aí você que está assistindo do outro lado também é bom entender que tudo que a gente faz pela primeira vez, a gente pode fazer às vezes com estresse, mas depois a gente vai se adaptando e vai melhorando, né? Também tem isso, não é? Sim, sempre a primeira vez é um momento de estresse, porque o psiquismo e o organismo precisa se adaptar a essa nova situação. Então, esse é o conceito de estresse, é esse mesmo, né? Agora, nos dias que a gente vive, tem muita coisa acontecendo o tempo todo. E tudo muda o tempo todo, né? E isso também gera um estresse, não gera? Sim, porque a gente tem que ficar se adaptando o tempo todo a novas situações. Né? Então, acaba sendo um exagero de adaptações. Esse exagero de adaptações pode levar a uma exaustão e o sujeito não aguentar. Então, para o sujeito não entrar num surto, ele acaba desenvolvendo sintomas. Então, muitas vezes, insônias, dermatites,
para não chegar a um infarto. Agora, Paul, eu acho que assim, a gente sabe, né? Mas até como alerta, porque eu mesma sou uma pessoa que lido com uma vida muito agitada e de vez em quando eu sinto que eu tô estressada. Mas eu acho que vale, assim, dar uma assustada para quem, por exemplo, tá com vários sintomas e postergando uma acalmada, parar e entender que é preciso relaxar. O que é um surto num acúmulo muito grande de estresse? Bem, uma ruptura com qualquer tipo de situação estável que você tinha. Por exemplo, você pode, de uma hora para outra, ter tanta pressão familiar, com tantos problemas de filho, esposa, problema financeiro, que você rompe com o casamento. Né? Você não pode mais ficar ali, você precisa sair da cena totalmente. Então, você vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando, até chegar no seu ponto de tolerância. Esse é o ponto que é importante a gente fazer uma retrospectiva e tentar entender quais são os pontos, assim, até onde você tolera algo e até onde aquilo passou a ser intolerante. Então é legal a gente realmente parar para pensar, porque às vezes a gente está lutando tanto contra resolver um problema para manter, por exemplo, algo que está confortável, como um casamento, como a sua atividade profissional, que você pode chegar a um ponto de total estresse que você acaba rompendo com tudo isso que era tão importante para você. Então, é hora da gente aprender a desestressar. E a gente volta no próximo bloco para conversar mais com Paul Carduz, que é psicanalista. Inclusive, eu sei que às vezes você não tem a oportunidade de conversar com um psicanalista, mas aqui você tem. Sinta-se em casa, sinta-se num divã, converse, eu recebo o seu e-mail, o seu telefonema através do 2202-8432 e passo já para o Paul Carduz. Segura aí um pouquinho que a gente já volta, tá bom? A gente continua com o psicanalista Paul Carduz, porque muitas vezes a falta de grana gera um estresse tremendo também. Então, se você está vivendo um momento de estresse, ou até mesmo por um outro motivo, é hora da gente tratar tudo isso e conversar um pouquinho aqui, né? No intervalo, você estava me falando, Paul, sobre a importância da gente falar sobre aquele problema mal resolvido que, de repente, acabou virando a bola de neve, gerando um estresse muito grande. Por que falar é tão importante? Porque nós, seres humanos, nós somos os únicos, né, que dispomos dessa função simbólica. Falar é uma função simbólica que proporciona um certo esvaziamento e, ao mesmo tempo, uma elaboração das coisas e dos impactos das coisas que nós vivemos no dia a dia. Então, nós nos tornamos, né, seres falantes e, com isso, nós tivemos a possibilidade de simbolizar as angústias, as inibições e os sintomas que nós sofremos por sermos seres falantes. Ótimo, então vamos falar. Aliás, o nosso telespectador está falante, tem muitas perguntas. Vou pedir para você tentar ser sucinto para responder a todos, porque tem muita gente precisando de ajuda. A Genovirge Alves Andrade é de Buritama, em São Paulo, e ela pergunta o seguinte: gostaria de saber como lidar com isso. Eu tenho um filho de 17 anos, eu tenho que ficar falando tudo o que ele tem que fazer. Isso me causa um estresse muito grande. O que posso fazer para amenizar essa situação? Bem, primeiro, deixá-lo colocar um parâmetro de responsabilidades para ele. Falar tudo é impossível. Então, à medida em que se propõe a falar tudo, já é uma tarefa impossível para ela. Então, o importante é falar uma coisa por vez, dar tarefas uma a uma. E deixar o filho lidar com a consequência, não é? Exatamente. Eu acho que a hora que a gente fala e tá falado, não precisa ficar falando o tempo todo. Se ele não fizer aquilo que já está combinado, ele tem que sofrer a consequência daquilo. Sim, né? sem dúvida. É assim que ele vai adquirir até responsabilidade para a vida adulta. Sem dúvida. Aliás, 17 anos já está bem crescidinho, né, Genovide? Bastante. Deixa ele viver e deixa ele sofrer também as consequências daquilo que ele não faz. A Maria da Consolação de Souza, ela é de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Ela está compartilhando aqui que teve uma crise de estresse muito grande e desenvolveu vitiligo. É possível isso? Sim, é possível. É muito comum. Inclusive, nessa associação internacional que eu faço parte, existe até um grupo que estuda justamente o vitiligo e essas reações psicossomáticas devido
a esses impactos, né, da vida cotidiana e de como que nós lidamos com isso. Então, à medida que nós não conseguimos simbolizar, né, através da fala, os impactos da vida cotidiana, pode reaparecer, né, ou, né, até desencadear um vitiligo. Agora tem que tomar um pouco de cuidado com esse falar, né? Porque a gente não pode sair falando aquilo que a gente está sentindo ou vivendo para qualquer pessoa, não é? Ou pode? Não, certamente não. Senão nós estaríamos beirando a loucura. A gente fica, né, vulnerável também, né? Isso, exatamente. Eu acho que quando eu digo que precisa ser falado, primeiramente precisa ser falado para um analista, que saiba escutar a sua fala sem te julgar. Com outras pessoas, você sempre corre o risco de ser julgado. Agora, a gente tem que saber falar da maneira certa e na hora oportuna com as outras pessoas. Então, essa fórmula, ela é muito importante. Às vezes nós temos a coisa certa para ser falada, mas não nos utilizamos da questão do tempo, que é do tempo oportuno, momento certo para ser falado. E isso, você levando em consideração a coisa certa e o tempo certo, ser oportuno no tempo, isso diminui muito o estresse. O momento, eu não vou te perguntar qual é o momento certo, mas eu estou pensando assim, qual é o momento errado? No pico do estresse é o momento errado? Sim, certamente, certamente. É muito importante que no momento de uma crise, por exemplo, conjugal, no momento de uma briga, deixe um pouco isso de lado, quando se acalmarem, poder se reconversar, mas não conversar qualquer coisa. Precisa saber o que falar, né? Não é falar qualquer coisa, porque a própria fala pode ser uma coisa que leva ao esgotamento. Por isso que precisa, às vezes, de uma análise, porque às vezes a pessoa percebe que ela está se repetindo e à medida que ela se repete, leva a mais estresse, a se esgotar ainda mais. Porque não consegue sair do ponto que é o entrave da história. Então, com uma escuta de alguém que pode ouvir isso de uma maneira neutra, pode, às vezes, ajudar a destravar e essa fala ser uma fala correta e oportuna. E que gere uma resolução, né? E que gere uma resolução. Às vezes a gente só fala e acusa, e aí acusa, e aí a coisa fica mais complicada, o conflito aumenta. Exatamente. A Miriam Ferreira Sampaio, ela tem 45 anos, tem depressão e síndrome do pânico. Sempre que começa um tratamento, não consegue ir até o final. Ela gostaria de saber como pode obter ajuda, pois tudo começou por estresse. Ela pergunta se tem algum lugar gratuito onde ela possa receber ajuda. Sabe me dizer, Paul? Lugares gratuitos tem as faculdades que ela pode, né, procurar, faculdades de psicologia, onde ela pode começar a fazer uma análise, ou nas instituições de psicanálise, que não é gratuito, mas cobra uma taxa simbólica, porque é importantíssimo que se pague alguma coisa. Perfeito, né? Mas é isso também você pode procurar até mesmo num site, na internet, você vai conseguir bastante informação. O Marcos Oliveira de Jacarezinho, ele está perguntando se estresse pode causar artrose e quais são os meios que ele pode usar para se afastar do estresse sem abandonar a rotina. Sim. Então, as doenças somáticas, muitas vezes, elas são de ordem genética e estrutural do ponto de vista orgânico, mas elas podem ser desencadeadas por fatores psicológicos e, por exemplo, o estresse ter sido, né, uma resposta psicológica. Então, pode sim, né, desenvolver a E como é que ele pode se afastar do estresse sem abandonar a rotina? Acho que a gente já falou, né? Então, olha, uma dica é a política do 1 a 1. Né? Procurar fazer uma coisa por vez. Né? Muitas vezes nós temos muitas demandas e se a gente não souber separar
né? Fazer uma coisa agora, outra coisa depois, mesmo que sejam muitas coisas, que ocupe muito o seu tempo do dia, mas que você faça bem feito e no momento que você esteja se concentrando naquilo. A política do 1 a 1, ela é muito boa para esse tipo de coisa. Muito bom. Vamos falar bastante sobre isso. Eu vou te lembrar sobre essa política do 1 a 1. Vou me lembrar também dessa política do 1 a 1, porque nós mulheres temos uma tendência a querer abraçar o mundo e fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Aliás, Sim, muitas vezes a gente se vangloria dessa capacidade feminina de fazer tudo ao mesmo tempo. Ouvimos agora que não é bom, é importante a gente realmente fazer uma coisa de cada vez e fazer bem feito cada uma delas. Isso. Tá certo? Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Foi um prazer você. conhecê-lo, conversar contigo. Volta mais vezes, tá bom? Voltarei sempre. Paul Carduz, o contato é o paulcarduz@uol.com.br. Paul Carduz é com KARDOUS @uol.com.br. O telefone é 0 operadora 11 99104 7711. Até a próxima. Te espero, tá bom? Obrigado. Eu que Até a agradeço. próxima. Obrigada.